Eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu queria falar hoje sobre a virtude da esperança. Sobre como o Senhor, apesar da nossa fraqueza, e algo que já tinha ouvido da Ju e me chamou a atenção quando ela compartilhou o testemunho, foi isso. Ela falou assim: olha, eu não quero ser a guerreira. Eu não sou essa guerreira. E às vezes a gente sente assim, né? A gente, diante dos nossos problemas, a gente se cobra de ser forte, a gente se cobra de demonstrar essa resiliência, essa força. E na verdade, quando a gente resolve reconhecer que estamos quebrados, é que verdadeiramente a gente sente essa paz, essa tranquilidade de sabermos que temos um Deus que é forte. De realmente experimentarmos uma força que não vem de nós, um fortalecimento que não é próprio da nossa vida, que não é próprio do nosso ser, mas que vem do alto, que vem do nosso Senhor. Eu quero ler com você um versículo bíblico, que se encontra lá em Gálatas capítulo 6, verso 9, e eu queria compartilhar com você alguns pensamentos a partir desse verso, e já tendo essa ilustração da vida da Juliana, desse testemunho da Juliana para nós, eu queria lembrar que o Senhor é a sua esperança e a sua força, e que se hoje você se encontra cansado, Ele está aqui para renovar suas forças, para realinhar a sua vida e os propósitos que Ele tem para você. Gálatas 6, verso 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Que o Senhor aplique a nossa vida a esse verso. Bom, carta de Paulo à igreja da Galácia tem o objetivo de realinhar a igreja com o evangelho que ele havia pregado. Então Paulo começa ali a carta da igreja da Galácia admirado que os gálatas haviam se desviado do verdadeiro evangelho, sendo ali assediados por uma doutrina judaizante. Então nós estamos aqui no primeiro século, esse momento ainda, né, de uma proximidade, de uma intimidade muito grande entre o judaísmo, entre a religião judaica e o cristianismo, né? Afinal, o Cristo, Jesus Cristo, vem da tradição judaica. Jesus é um judeu, um galileu, e esse berço judaico do cristianismo ainda está entrelaçado ali com alguns irmãos e líderes das igrejas na época ainda se remetendo à lei mosaica como um paradigma de cumprimento da igreja. E aí Paulo está, olha, não é isso que eu preguei para vocês, não foi isso que eu ensinei para vocês. Eu ensinei que apenas a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus é o verdadeiro evangelho. Vocês não têm mais que cumprir a lei, não é a partir do cumprimento da lei que vocês encontram justiça de Deus. É impossível que o homem encontre justiça a partir apenas do cumprimento da lei. Somente com a fé e a confiança no sacrifício de Jesus que vocês encontram um relacionamento verdadeiro com Deus. E é interessante como Paulo vai tirando essa preocupação que é teológica e vai transformando essa verdade teológica, essa verdade doutrinária como uma essência de vida. Porque a forma que Paulo acaba a carta é completamente distinta daquela forma que ele inicia. Ele inicia preocupado, sim, dessa compreensão doutrinária, porque é a partir dessa compreensão que uma prática, por exemplo, como a circuncisão, estava sendo imposta sobre aquela igreja. Então eles estavam colocando a expectativa, a fé, estavam colocando a sua vivência religiosa em uma prática que já não fazia sentido. A aliança que Deus havia feito com Abraão, que era a circuncisão, marcada pela circuncisão, já não era o paradigma de fé, porque existia uma aliança maior que Cristo anunciou na ceia com seus discípulos. Olha, agora a aliança não é mais feita nem na circuncisão, nem na aliança mosaica, agora a aliança é no meu sangue e no meu corpo. E é por isso que a nossa fé, ela é cristã, porque a aliança que Deus faz conosco é a partir do sangue de Jesus. A esperança que temos na vida não é a esperança que temos em cumprir as leis e por isso agradar a Deus e por isso saber que Ele irá nos abençoar. A esperança que temos, ela é concreta e certa, porque sabemos que é a partir da obediência de Jesus
que somos aceitos na presença de Deus e por isso temos paz com Deus, como Paulo afirma ali em Romanos capítulo 5. Eu estou em paz, certo das bênçãos e do cuidado de Deus, certo do amor de Deus, não por conta dos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. É por isso que essa carta acaba dessa forma. Paulo preocupado se a esperança da igreja da Galácia estava assim no cumprimento da lei, nas suas próprias práticas, ou estavam nessa fé cristã, nessa fé genuína do Evangelho. E Paulo vai passar essa carta contando, né, da sua conversão, falando da sua experiência, um judeu dos judeus, um fariseu dos fariseus, membro da tribo de Benjamim, como ele narra para a igreja de Filipos, né, um grande judeu, um doutor da lei que finalmente encontra a sua paz e o seu relacionamento, não mais no cumprimento da lei, mas sim nessa fé em Cristo, no conhecimento de Jesus. E Paulo vai trazendo alguns aspectos muito práticos da igreja, fala da sua conversa com Pedro, e chega no capítulo 5, ele começa a falar sobre liberdade. Ele começa o capítulo 5 dizendo, olha, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Então não permitam-se ser novamente cativos da lei, ou não permitam-se também serem cativos de uma libertinagem, porque não é nenhum nem outro, é Cristo, é um outro caminho. E a partir do verso 13 do capítulo 5, ele começa esse tema que ele vai quase até o final de sua carta, que é a ideia de falar, olha, agora nessa realidade cristã, na realidade do Espírito Santo que está sobre a igreja, nós temos uma dualidade, uma duplicidade de desejos e intenções que habitam em nós. Ele narra isso posteriormente para a igreja de Roma, muito melhor no capítulo 7 de Romanos, mas aqui para a igreja da Galácia ele começa dizendo, olha, existe essa batalha espiritual dentro do nosso coração. Ele narra lá no capítulo 7 de Romanos, né, como o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas exatamente o mal que eu não queria fazer, esse é o que eu faço. Eu sou um homem sem recursos para fugir disso, mas ele começa o capítulo 8 dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus, porque Paulo chega à conclusão que se eu como homem não tenho como resolver essa batalha entre o bem e o mal, quando eu recebo o Espírito de Cristo e quando eu estou seguindo a Jesus, ele me dá os recursos para definir essa rota. E é por isso que no capítulo 5 de Gálatas também, eu não vou perguntar a vocês se eu estou falando rápido, porque eu estou falando propositalmente mais rápido. Eu fui brincar, me perdi. No capítulo 5 de Gálatas, ele começa a narrar, a tentar deixar claro qual é essa guerra e quais são os elementos que constituem essa guerra. E é por isso que nós temos duas listas ali no capítulo 5 de Gálatas, a lista de fruto da carne e a lista de fruto do Espírito. Para que a igreja da Galácia finalmente pudesse ver, olha, vocês vão continuar confiando na circuncisão? Vejam que nada muda no coração de vocês. Vocês vão continuar participando e sendo egoístas, sendo maldosos, mentirosos, participando de bebedeiras, orgias, porque você pode se circuncidar, você pode cumprir a lei, você pode guardar o sábado, você pode virar de cabeça para baixo, que isso não muda seu coração. Está aí a história do povo de Israel para mostrar. O povo, desde que adentrou a terra, não entendeu nada e não conseguiu ser fiel ao Senhor. A sua liderança sempre se escapou da fidelidade à lei, porque a lei não é capaz de transformar o coração do homem. Mas para aqueles que querem viver do Espírito, e aqueles que querem depender da graça e do Evangelho de Jesus, aqui olha, é isso que vai acontecendo no coração, você vai se tornando pacífico, você vai se tornando amoroso, vai tendo uma amabilidade no seu coração, vai surgindo uma bondade natural, sem forçação religiosa, mas o Espírito que habita em nós, ele vai transformando a gente, e a gente vai tendo domínio próprio. E é por isso que ele termina essa lista ali, dizendo, olha, os que receberam vida pelo Espírito, ou seja, aqueles que não estão confiando na lei, mas que confiam na obra do Espírito, não somente recebam essa vida, mas andem, coloquem em prática. Porque não adianta também só ter, nossa, meu coração é muito bom, mas na prática a gente não exercer essa bondade. Não adianta ter sentimentos e aquela essência que é boa, mas no final os produtos da nossa vida acabam sendo manchados pela ganância, manchados pelos nossos equívocos. Pois bem, Paulo termina aqui o capítulo 5 dizendo isso. Então ele deixa claro que existe uma batalha. E no capítulo 6 ele começa uma aplicação à vida da igreja.
convidando aquela igreja a também não usar desse fator como uma disputa entre bons e maus, entre certos e errados, entre teologia boa e teologia ruim. Mas ele diz: irmãos, vocês que são espirituais, vocês que estão entendendo a vida por Cristo e pelo Espírito, vocês são responsáveis por fortalecer os fracos na fé. Então, se há espiritualidade real em vocês, se vocês não estão confiando na lei, na circuncisão e nos outros hábitos judaicos, mas estão vivendo por Cristo, a ideia não é ficar brigando teologicamente, não. A ideia é que vocês assumam e exerçam esse sentimento cristão de comunidade, de comunhão, e fortaleçam a fé uns dos outros. E sejam aqueles que carregam os fracos, sejam aqueles que fortalecem e carregam os fardos uns dos outros. Porque entendendo realmente, aqueles que se apropriam verdadeiramente da verdade do Evangelho, não se veem em oposição ao outro, se veem em dívida ao outro. Se veem com essa necessidade de se aproximar e de exercer o dom do Evangelho na vida do outro. Porque eu tenho uma convicção que o maior desafio nosso como cristãos, acho que Paulo coloca isso bem também lá em Romanos capítulo 12, é não permitir que as circunstâncias da vida levem o nosso caráter com elas. É não permitir que as exigências que às vezes a vida traz de ação enérgica, de devolução, de vingança, façam com que o nosso caráter seja colocado em xeque. Paulo está dizendo isso para a igreja da Galácia: olha, existem contrariedades, mas se apropriem dessa ideia que existe uma outra proposta agora que vocês vivem pelo Espírito. E então Paulo chega aqui a uma conclusão, nesse verso que lemos, que toda essa luta, que existe uma luta individual entre a carne e o Espírito, em que eu sou colocado em xeque nas minhas decisões pessoais, e que eu preciso estar consciente de que, a partir do Evangelho de Jesus, como ele diz no capítulo 2 de Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou exercendo essa fé cristã o tempo inteiro, sendo condicionado pelo Espírito a obedecê-lo. Existe em mim já uma luta entre o bem que eu quero e aquele mal que eu não quero. E existe ainda em mais uma dívida ou um dever meu de ter a habilidade de ajudar outros irmãos que não estão entendendo a coisa. Eu ainda preciso, além de vencer as minhas batalhas com a ajuda do Espírito, eu preciso saber que essa minha fé não é uma fé individual, é uma fé comunitária, e por ser uma fé comunitária, eu a exerço também na vida do outro. E aí Paulo chega a uma conclusão muito sábia nesse texto. Esse verso que eu li parece não ter a ver com o contexto de Gálatas, mas ele chega a uma conclusão: olha, vocês vão se cansar disso. Vocês vão se cansar dessa volta, porque você se cansa dos seus erros. Eu pelo menos, eu topo com os meus erros, e eu falo: nossa, errei de novo. Que canseira essa vida que eu quero acertar e não consigo. Que canseira essa vida que eu quero realmente exercer a minha vida com Cristo, e quando eu vejo, estou lá metendo os pés pelas mãos de novo, assumindo o controle da vida de novo. E é bem verdade que a gente olha para a nossa vida cristã, e a gente olha a nossa vida em comunidade, e a gente fala: nossa, que canseira essa vida. A gente carrega o outro, e a gente vai se sentindo menos hábil ainda para isso. E então Paulo chega a uma grande conclusão aqui no verso 9, que eu queria trazer como esse motivo de renovo e esperança para a gente. Para que você não se canse de se consertar. Para que você não se canse, como a Juliana falou para a gente, olha, não se canse da sua fraqueza, porque Cristo não se cansa da sua fraqueza. Ele sabe que a gente é fraco. E é por isso que ele diz para Paulo pede 3 vezes para que aquele espinho na carne saia, e Paulo chega à conclusão que Cristo já está falando com ele há algum tempo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não se canse de lutar, não se canse de recomeçar, não se canse de caminhar de novo, não se canse de dar mais um passo, não se canse de se arrepender, não se canse. Mas também não se canse de dar apoio aos outros. Não se canse de ser essa bênção que você é. Não se canse de ser luz. Não se canse de ser bom marido, boa esposa, bom filho, boa mãe, bom pai. Não se canse.
Porque é natural em que a gente vá doando de nós, e parece que nesses nossos recursos limitados que temos, parece que essas nossas forças vão se esvaindo, mas eu queria lembrar, diante daquilo que Paulo está trazendo para nós, que esses recursos da bondade do cristão não vêm de origem nossa, mas vêm de origem celestial. E por isso esses recursos não se findam, eles são renovados na nossa vida dia após dia. Os recursos para que não nos cansemos não vêm de origem nossa, pelo menos não deveriam. A gente se cansa, se fatiga. Por exemplo, na igreja, quando a gente só cumpre religião. Se a gente só cumprir religião e a gente fizer as coisas pela religião, a gente se cansa, porque a gente faz a partir das nossas forças. Mas se nós estamos servindo ao Senhor verdadeiramente a partir daquilo que Ele doou para nós, que é o Seu Espírito, a partir dos dons e talentos que Ele nos dá, sim, a gente de vez em quando tem que dar um desabafo com alguém confiável, mas a gente é renovado de glória em glória. A graça dele vem sobre nós e renova o nosso ânimo. Deus envia seus anjos ao nosso redor também, que nos carregam e nos dão força para continuar. E Paulo dá pelo menos 3 ideias aqui que eu queria compartilhar com você de forma breve. A primeira coisa é: não se canse de fazer o bem. Paulo está aqui dizendo: não se canse de fazer aquilo que é nobre. Uma outra tradução para essa palavra bem não é bondade, mas Paulo está falando da qualidade daquilo que fazemos. Paulo está falando da preciosidade que é aquilo que fazemos e aquilo que somos. Porque de alguma forma Paulo está aglutinando aquilo que fazemos, aquilo que somos. Paulo está dizendo: olha, há uma essência nobre em você, e não se desiste daquilo que é nobre. Não se desiste daquilo que é precioso. Nas parábolas do reino contadas por Jesus e Mateus, Jesus sempre compara o reino a algo nobre. E essa é a ideia: nós achamos algo valioso demais, ao qual vale a pena jogar tudo fora para que nós conquistemos e nós nos apropriemos dessa verdade. Vale a pena também jogar fora, não só, e geralmente a gente fala sobre as coisas boas que temos, as aptidões, né? Paulo fala isso para a igreja de Filipos, no capítulo 3, né? Olha, eu sou fariseu dos fariseus, eu sou um grande mestre, mas eu torno tudo como esterco, se comparado ao conhecimento de Jesus. Mas também é válido nessas circunstâncias jogar fora a nossa insistência do vitimismo, jogar fora as mágoas que carregamos, jogar fora as frustrações que passamos, porque sabemos que carregar fardos de outros e carregar nossos fardos, por vezes, nos frustram, sim. A Ju compartilhou parte da sua história, né? E fazer uma cirurgia e achar que a coisa vai caminhar e de novo topar com uma nova necessidade de tratamento é frustrante, é difícil. Parece que a vida não anda. Não sei se você já caminhou de alguma forma assim. Você está correndo atrás e parece que você está numa esteira, sabe? Você sai da academia, você correu 10 quilômetros, mas não saiu do lugar. Parece que você não andou nada. Geralmente quem passa por tratamentos de saúde, quem está passando por uma espera de uma resposta de concurso público, quem está tentando aí caminhar na vida amorosa, quem está passando por dificuldades no casamento, parece que os dias vão passando e a história não muda, e o enredo não muda, e o autor não escreve uma outra coisa. Parece que é todo dia a mesma cena, a gente está repetindo o episódio. Mas a gente vai abrindo mão de confiar mais na melancolia, e a gente vai olhando para a qualidade daquilo que a gente quer construir. Você está tentando refazer sua casa, você está tentando construir um patrimônio, você está tentando construir sua carreira, você está iniciando seus passos de fé, você está recomeçando seus passos de fé. Aquilo que você está fazendo é nobre demais para você desistir. Aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus tem te dado às mãos, é precioso demais para você se cansar e para você abandonar. Não é sobre o seu cansaço, não era sobre as suas forças, não era sobre a sua dedicação também, porque quando a gente se depara com a frustração e com a decepção, por vezes a gente apela por isso: mas olha, eu me dediquei tanto e eu parei aqui. Não é sobre a sua dedicação, é sobre a nobreza daquilo que você está fazendo. É sobre a nobreza daquilo que Cristo está confiando às suas mãos, e é sobre a nobreza do Evangelho na sua vida, entende?
Quando nós estamos vivendo o Evangelho, sendo desafiados a viver o Evangelho, sendo contrariados e ainda assim insistindo em viver o Evangelho, não é sobre a outra pessoa, não é sobre as oposições, não é sobre a sua vida, não é sobre as injustiças que sofremos, é sobre a nobreza do Evangelho, é sobre a preciosidade que é ter Jesus na vida. Então você quer renovar suas esperanças hoje? Você está desistindo de algo que é nobre para você? Você está cansado e desanimado de algo que é precioso para a sua vida? Jesus está lembrando exatamente disso. Olha, não desista porque é nobre. Não desista porque é valioso demais. Não desista porque a sua família não tem preço que pague. Não desista porque a essência do Evangelho e os princípios de Jesus não tem preço que pague. Não dá para abandonar, não dá para negociar. A segunda coisa que Paulo fala aqui, como um elemento dessa reesperança no coração, como essa força que nos motiva a perseguir nossos objetivos e a continuar confiando nessa vida do Evangelho, é que há uma certeza de colheita. Mas existem duas certezas que caminham ao lado: a certeza de que existe uma colheita, tanto quanto existe uma certeza de descontrole do tempo. Porque uma das falas que nós falamos, uma das expressões que nós usamos é: olha, parece que não dá em nada. Tanto quanto não era sobre os seus esforços, não é sobre os relatórios que você apresenta. Não é no final das contas o quanto você recebeu de dividendos do seu investimento. Não é no final das contas o quanto você está realmente colhendo resultados agora daquilo que você faz. Porque não é sobre o resultado, é sobre a nobreza do Evangelho. Não é sobre a efetivação e os números apontando para um sucesso humano, mas é exatamente sobre a nobreza do Evangelho na nossa vida, e é sobre a verdade de Cristo na nossa vida. Paulo está lembrando: olha, vocês vão continuar a carregar os fardos, vocês vão continuar sendo espirituais, vocês vão continuar tendo fruto espiritual, vocês vão continuar lutando contra a carne, mas não é sobre o fruto que isso vai dar, não é sobre o resultado prático que isso vai dar, mas é sobre os resultados da alegria que Cristo tem na sua vida. Decidir isso é duro, gente, não é fácil, porque a gente vai passando a vida e parece que a gente não está reagindo. Mas assim como eu falei na quarta-feira, tem uma força danada, para quem lembra da história, de Saul no fundo da caverna, cortando apenas uma ponta do manto de Davi no fundo da caverna, cortando apenas uma ponta do manto de Saul. Talvez como homens guerreiros, mulheres guerreiras do nosso tempo, que mostram proatividade, potência e força, para a gente Davi foi um fracassado, que tinha ali o seu oponente. Saul pelo menos tenta matar Davi 3 vezes, e Davi está com Saul, com a faca e o queijo na mão, e o que Davi faz é cortar apenas na ponta do seu manto e dizer para os seus soldados: olha, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Tem que ter uma força espiritual, uma resiliência, uma esperança de que é Deus quem está mantendo a sua vida, para não confiar nas suas próprias forças. Talvez você esteja sem esperança porque os seus recursos acabaram, e você cogita até apelar para os outros recursos, mas Deus está aqui falando para a gente: olha, existe uma certeza de colheita quando nós estamos fazendo coisas nobres. Existe uma certeza e uma evidência de que Deus age quando nós confiamos no Evangelho. Mas não ceda também às preciosidades do controle do tempo. Não ache que matar Saul, que exercer o seu direito de justiça momentâneo vai trazer dividendos para a sua vida. Mas é confiando sim na ação do Senhor que nós colheremos no tempo certo. Nós vamos colher no tempo apropriado, mas nós vamos colher. Como o Ju falou aqui muito bem, seja aqui ou na glória, nós vamos colher porque experimentaremos da sua presença e da sua glória. Não se trata de nós termos sucesso humano, gente. Não se trata de, no final, o que nos deixa em paz não deve ser apenas, é óbvio, todos nós queremos ver nossos filhos na casa do Senhor, todos nós queremos ver nossos lares reconstruídos, todos nós queremos ver a igreja avançando,
Todos nós queremos ver a sociedade sendo transformada, queremos isso na essência do nosso ser. Mas se isso for conquistado, com os fins justificando os meios, nós somos os maiores derrotados. Nós conquistamos isso. E nós nos sentimos em paz, mesmo em meio às derrotas momentâneas, quando sabemos, estamos carregando o Evangelho em nós, estamos sendo fiéis ao nosso Senhor. Se você olhar para a vida de Paulo, Paulo é um dos fracassados. Nossa, ele não podia subir num barco que ele naufragava. Não podia entrar numa cidade que já vinha uma pedra voando. Termina a sua carreira falando, estou sozinho até sem meus livros. Parece uma vida melancólica, mas ele diz para Timóteo, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E é isso que eu tenho como estandarte da minha vida, eu guardei a minha fé preciosa, e isso eu não divido e eu não troco por nada nessa vida. Que a gente tem essa capacidade de reesperançar. Não porque a gente está vendo toda hora as coisas sendo mudadas, não porque a gente está vendo os resultados toda hora, mas porque a nossa esperança é na nobreza e na vivência do Evangelho, porque a nossa esperança realmente é na ação de Deus e no tempo de Deus. E Paulo termina aqui essa fala consolidando essas três confianças. A confiança na nobreza do Evangelho, a confiança de que há uma colheita esperada e a confiança de que nós não controlamos o tempo. Então Paulo fala, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos, e ele coloca uma condicional no final, se não desanimarmos. A ideia de não desanimar é se não soltarmos as cordas. É como se Paulo estivesse ali se vendo, segurando a vida a partir dessas confianças de que o Evangelho é nobre, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e há de fazer nós colhermos no seu tempo. E de que essas são as cordas que sustentam o nosso testemunho e a nossa vida espiritual. Essas são as cordas que nos fazem alcançar os objetivos no final da carreira ou em algum momento que não é nosso. No tempo Kairos, nesse tempo qualitativo de Deus, no tempo de Deus, no tempo, não no Cronos, não naquilo que nós determinamos ou decidimos. E outra coisa, para falar só no parênteses aqui, não adianta nada nessa noite você determinar que você vai receber a vitória, tá, querido? Mas o que você precisa determinar nessa noite é, eu não vou soltar as cordas do Evangelho. Eu não vou soltar as cordas de ser uma testemunha e um discípulo de Jesus. Eu não vou soltar as cordas de confiar numa vida espiritual, de continuar frutificando espiritualmente. Mesmo que aparentemente, de forma humana, eu pareça um derrotado, eu sou vitorioso porque quem me dá vitória é Cristo Jesus. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o que nos convida, o que Deus nos convida nessa noite, é que nós não soltemos essas cordas. É que nós nos apropriemos da nobreza do Evangelho na nossa vida, sofrendo violências ou injustiça, passando por momentos de dificuldade financeira ou de saúde. Porque o que nos dê satisfação na vida, não seja resultados momentâneos, mas que seja a confiança na glória de Cristo em nós. Que seja na confiança da presença de Deus, do cuidado de Deus, aonde nós estivermos. Que seja a confiança e a certeza de que podem levar as vitórias, podem levar os louros, mas não podem levar o nosso caráter em Cristo Jesus. Não sei se você chegou aqui desanimado de continuar a sua trilha, de continuar o seu serviço ao reino, de continuar a construção da sua casa, de continuar a luta pela construção dos seus objetivos. Mas eu queria te dizer que existem hoje essas cordas às quais você se apegando, não há quem te solte. Existe hoje um Cristo que estende a mão, e que se você aceitar essa mão estendida, Ele nunca mais te larga, porque Ele diz lá em João capítulo 10, olha, essas minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu não as solto mais. Se você é ovelha de Jesus, você nunca mais anda desgarrado, você nunca mais anda sozinho, você nunca mais anda sem esperança, você nunca mais anda sem força, porque mesmo sendo fraco nessa noite, Ele fortalece a sua vida e Ele renova as suas forças. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te convidar a fechar seus olhos.